Bem com a Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia região metropolitana, Campos Gerais, litoral, afinal, um caminhão de cidades aonde a gente chega todo sábado de manhã, das 8 às 8h30, através da Band Paraná, e também na Claronet, no canal 525, em HD e 25 analógico, né, da Central TV. É um prazer estar com vocês. Puxa, eu me sinto muito honrado. Esses tempos aqui, eu me senti assim tão honrado e agradecido a Deus, né? Porque gente que nos segue através da televisão, vejam vocês, nem são daqui da igreja, vieram aqui na igreja trazer a oferta, coisa assim, para nos ajudar a manter, coisa que a gente nunca pede, no ar, inclusive, né? Mas vieram espontaneamente aqui. Agora, o melhor do que isso é você conosco, nesses horários todos, tanto na Band quanto na Central TV, sempre nos acompanhando e nós juntos podendo meditar meia hora na Palavra de Deus, trazendo no meio de tanta notícia tenebrosa que se multiplica pelo mundo, trazer boas notícias, né? Palavras de esperança, de confiança, de certeza, de que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, sempre poderão descansar na certeza que estão imunizados pelo poder do sangue do Cordeiro, Jesus. Né? E sabe, gente, essa semana era para a gente estar começando as 21 semanas de Daniel, nossa campanha de quase 30 anos que eu realizo aqui, né? Que é a maior campanha da igreja, 5 meses, 21 noites de terças-feiras, igreja empilhada de gente, né? Era para estarmos iniciando esse ano com o tema Lutando com Deus. Não te deixarei se não me abençoares. E nesse domingo era para estarmos fazendo a festa do Pentecoste, encerrando a cruzada, 40 dias de propósitos e resultados com Deus, que seria realizado nos lares, né, por 40 dias, e nós encerraríamos na igreja. Mas tudo bem, não significa que nós não vamos fazer, né? Eu estou fazendo aquilo que o governo deveria ter feito com relação ao Dia das Mães. Eu estou transferindo para julho, segundo domingo de julho, já na terça-feira, 14 de julho, correndo tudo bem, como a gente espera que esteja correndo nesse país e no mundo, né? A gente inicia nossas 21 semanas de Daniel. E enquanto isso, dentro desta anormalidade, esperando que tudo se normalize, né? Obedecendo rigorosamente os protocolos. Olha, uso de máscara, viu, gente? Pode usar máscara bonita também, não é essas brancas não, né? Uso de máscara em todos os cultos, álcool gel, as poltronas aqui todas separadas, ninguém, nem casais sentam lado a lado, né? Tudo separadinho, né? Nós estamos realizando os nossos cultos diariamente, nos horários habituais, né? E sem abusar de nada, né? Dentro do protocolo, né? Mas eu quero agradecer muito mesmo aos deputados do pastor Gilson Souza, que é o nosso deputado, que representa a Igreja Evangélica Quadrangular na Assembleia e no Estado, né? E o deputado Amaro, que tem sido realmente de uma... Mas eles são piolho ali, né, como a gente diz, né? Eles não têm desistido, eles têm insistido, eles têm colocado lógica com projeto, com visitação às autoridades legais, não é isso? Procurando, no seu empenho, permitir que as igrejas legalmente tenham uma abertura, seja 10%, seja 20%, seja 30%, em alguns lugares no estado há muito tempo já é 50%, né? Só que em Curitiba é que as coisas, a batata quente fica um jogando para a mão do outro e ninguém resolve, e está na hora de resolver, até porque nós somos um povo ordeiro, ninguém vai passar da conta, ninguém, né? Então, eu queria lembrar, antes que o meu tempinho acabe aqui, antes de entrar a mensagem, né? Que o pastor Fábio Leonardo e a pastora Renata Amorim, minha filha e meu genro,
assumiram já 60 dias, né? A igreja, a 39ª Igreja Quadrangular, aqui na rua Eduardo Jarnic, 44, na Vila Maria, em São Brás, não é isso? E que vocês todos podem voltar para a igreja, porque quem estava lá arrebentou com a igreja, né? Mas agora as coisas... É um novo tempo. Estão trabalhando de manhã à noite, reformando aqui, ajudando ali e tudo mais, o povo retornando, e nós esperamos que vocês também retornem, como eu também espero que, apesar desse tempo, você venha nos visitar, venha conhecer a Catedral Quadrangular Ecoville aqui em Curitiba. E enquanto você não vem a mim, enquanto Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Assista conosco esse culto. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Abra sua Bíblia no capítulo 63 de Salmos. E o Salmo 63, que eu fiquei procurando um aqui para a gente embasar a palavra, né? Nesse sentido, nesse assunto, fala do desejo tremendo da alma de Davi pela presença do seu Deus. E quando ele estava no meio do deserto, talvez no pior momento da vida dele, mais difícil do que fugir de Saul, mais difícil do que enfrentar Golias, ele agora estava fugindo do seu filho, adorado filho, que ele esperava o sucedesse, esperava que sucedesse no trono em Israel, a Israel unificada. Esse filho o trai, e ele tem que fugir como um bandido, sendo humilhado, gente cuspindo nele, gente atirando pedra nele, gente chamando ele de vagabundo, o rei de Israel, ungido por Deus. O momento mais terrível que um homem podia passar, ele estava passando, e no entanto, ele escrevia assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito numa terra árida e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, como te vi na Igreja Quadrangular Ecoville. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão por isso. E assim eu te bendirei enquanto viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Porque Tu tens sido meu auxílio, eu jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. Olha o Salmo 91 aí, né? A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se alegrará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira. Amém? Davi teve um verdadeiro coração de adorador. E eu queria começar agora a mensagem, como sempre, né? Abordando alguns pontos que seriam atitudes que nós podemos adotar como Davi para adorar a Deus em toda e qualquer circunstância. Para Davi, a gente vê uma coisa que, como eu peço isso na minha vida, meu Deus do céu, tudo bem que a gente vive tempos diferentes, né? Realidades diferentes, os dias de hoje, você vê, já estou achando um monte de desculpa aqui, não é isso? Mas como eu gostaria, como Davi, de ter a adoração como a necessidade que eu tenho de tomar água. Como eu gostaria, como Davi, que a adoração na minha vida fosse uma necessidade como eu tenho de um prato de arroz com feijão e um ovo frito e feijão preto, que a dona Maria usa fácil, né? Então veja que o primeiro ato dele
como rei, e ele foi constituído por Deus como rei em toda Israel, Israel e Judá unificado. Foi o maior rei da história de Israel em todos os tempos, não é isso? E o seu primeiro ato como rei foi buscar a Arca da Aliança. Não vou entrar nos detalhes, porque aí vai entrar a casa de Obed-Edom, aquela coisa toda, e nós vamos nos alongar muito. Mas por que ele mandou buscar a Arca da Aliança? Porque no passado, hoje para nós é mero enfeite. Não é lugar para botar oferta, não é lugar para se ajoelhar, nada. Porque nós temos algo muito superior à Arca da Aliança hoje, que é o Espírito do Senhor em nós. Mas ela representava a presença de Yahvé, a presença de Deus, representava a adoração a Deus. E Davi via a necessidade de fazer com que toda Israel se voltasse ao Senhor como deveria ser. E nada melhor do que trazer a arca para junto de si, né? E para ele a adoração era um ato, acima de tudo, de zelo, de cuidado, né? E ele então preocupou-se não apenas em trazer a arca, mas em construir uma casa para a arca. E se a arca era o simbolismo da presença de Deus, ele se preocupou em construir um palácio para o seu rei, para o seu Deus, o tabernáculo, onde a arca foi colocada e onde coisas sobrenaturais realmente passaram a acontecer. Para Davi, a adoração era muito pessoal. Embora ele teve o cuidado de trazer a arca, construir um templo, como ele diz, um palácio para o meu rei, para o meu Deus, mas no entanto, o que nós estamos vendo nas ações dele é uma coisa coletiva. Ele está pensando em Israel como um todo. Ele está pensando no povo de Deus, em ensinar o caminho da adoração para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o homem, para a mulher, para o ancião. Resgatar, em totum, como se diz, a adoração ao único vivo e verdadeiro Deus. Mas para ele também, não era uma questão como eu aqui, que sou o seu pastor e administro essa igreja, porque nós somos duas coisas. Nós somos um organismo, que é a Igreja de Cristo, um organismo vivo, que a gente administra espiritualmente, ministrando a palavra, ensinando a palavra, essa coisa toda. Mas nós também somos uma organização, nós somos um CNPJ. Nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular, em cujo nome tudo que tem aqui está escriturado. Então a gente tem que ter um cuidado administrativo com tudo isso. Mas, e aí o erro de muito pastor, principalmente pastor de igreja grande, ele se preocupa tanto com a sua igreja, com a administração da igreja, com o trato com o povo de um modo geral, que ele esquece de duas coisas importantes. Primeiro, da família. Acaba perdendo a família, acaba perdendo os filhos. Como nós vimos aí na internet, aí duas coisas extremamente horrorosas com relação a filhos de gente famosa do meio evangélico, por quem a gente ora, a gente abençoa, e a gente se sente penalizado em função de tudo aquilo que a gente viu que só envergonha o evangelho. E o segundo ponto é quando a gente se preocupa com tudo isso que eu estou falando, mas esquece que antes de Deus ser o teu Deus, ser o Deus da 10ª igreja, ser o Deus de todo o povo evangélico, cristão de um modo geral no mundo, Ele é o meu Deus. É uma questão pessoal. Eu não posso priorizar as outras coisas em detrimento dessa. Tem que começar em mim. A sua adoração era sempre na primeira pessoa. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti eu tenho clamado de dia e de noite. No 84, se eu não me engano, como é que ele diz?
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, desejosa, faminta, e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. E no 89, que eu tenho anotadinho aqui, ele ainda diz assim: as benignidades do Senhor eu cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestaria a tua fidelidade de geração em geração, pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Ou seja, aqui tem que entrar o eu primeiro, na relação com Deus. É aquilo que às vezes eu brinco aqui, né? Se agarra com Jesus, mantenha uma relação mais íntima com o Senhor Jesus, porque você não pode limitar a tua relação com Deus ao culto que você frequenta uma vez por semana na igreja, até porque você não pode me levar para casa, mas Jesus você pode levar para casa ou para onde quer que você vá. Quer dizer, não é bem assim também, né? Tem lugar que muita gente vai, como Davi foi, que não dava para levar Jesus, né? Tem alguns buracos da vida aí que pode ter certeza. Você entra, mas o Espírito Santo fica lá fora, que ele não vai participar daquele negócio de jeito nenhum. É a chance, né? É a chance que o inimigo tem para atacar a nossa alma eterna. Então, gente, entenda o que eu quero dizer e o que isso quer dizer ensinar. Ele não esperava ir ao templo que ele construiu para lá dentro colocar a arca que simbolizava a presença de Deus. Ele não esperava ir ao templo. Ele adorava a Deus 24 horas por dia. Tanto é verdade que tem um exemplo de Davi que é espetacular, principalmente para músico, né? Houve um período aqui em que ele trouxe milhares de músicos e cantores para dentro do templo para se revezarem. Pasmem vocês, louvor levado a sério, não é brincadeira, 24 horas por dia, com o templo vazio. É a mesma coisa que nós pegamos os músicos, coral, cantores da igreja aqui e botar no altar aqui a igreja vazia, o templo vazio, né? A igreja nunca está vazia, né? O templo vazio, e eles aqui tocando, louvando, adorando, sem ter plateia, ou melhor, tendo a mais espetacular plateia do mundo, que é Deus e seus anjos. Isso é adoração. E nós achamos que somos adoradores, eu e vocês. Brincadeira tem hora, né? E para Davi, um quarto ponto de 5 que eu quero abordar, a adoração não era uma coisa engessada, não era uma coisa metódica, não era uma coisa sempre igual. Deixa eu voltar aqui no 63 aqui. Não era uma coisa sempre igual. Inclusive, esses textos aqui contradizem muito as igrejas tradicionais, que se recusam a bater palma ou levantar as mãos dos seus cultos. Cheguei ao cúmulo de ouvir uma vez, num simpósio que eu participei fora de Curitiba, de um pastor na época famosíssimo no Brasil, já falecido, pastor de uma das maiores catedrais do Brasil, dizer simplesmente que a maior cara de pau que ele não estava sendo assaltado para levantar as mãos na igreja. Imagine, nunca houve um cara tão assaltado na vida como ele, justamente pelo fato de não levantar as mãos, né? Então, nós vemos aqui ele dizendo as múltiplas formas de como adorar a Deus: com alegria, com palmas, com música, levantando as mãos, enfim, cantando de coração, não resmungando, não cantando para dentro,
mas cantando para Deus, chorando muitas vezes, como é comum muitas vezes nós vemos. Agora mesmo eu vi um pastor amigo meu, me mandou um filminho do Oséias de Paula cantando: eu te amo mais que a abelha ama a flor. E ele estava tão cheio da graça cantando isso. Ele já está meio velhinho, né? Nós precisamos trazer ele aqui qualquer hora dessa, né? Se der tempo. Ele estava tão cheio da graça, tão cheio da unção, que as pessoas que estavam no entorno dele naquele altar, pastores que estavam ali, não aguentavam. Todos choravam com ele cantando esse hino de amor a Jesus. Isso é adoração de verdade. Isso é se entregar no louvor. Isso é se entregar à música que é entregue para aquele que criou a música, né? Muitas vezes eu sou avesso a essas dancinhas nas igrejas, porque é uma avacalhação, é uma coisa de mau gosto, para tirar a atenção do povo. E o que é pior, ninguém vê, né? Ninguém vê que as meninas dançam aqui embaixo, o povo tudo de pé, só quem vê é a primeira fileira, né? Mas aquilo distrai esse tipo de coisa, porque raramente tem graça, unção nessas coisas. Raramente, não estou generalizando, mas raramente. Mas não tem nada de errado de dançar, desde que seja no espírito e não na carne. Desde que não seja rock, pagode, desde que não seja funk e esses troços loucos aí que é bum, 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 dança de índio, né? Desde que seja a música que Deus criou para louvor da sua glória, e que o diabo arrebentou de todas as maneiras e conseguiu introduzir nas igrejas evangélicas em todo o mundo, lamentavelmente. Eu até acho, que não só acho que esse troço já acabou, como nisso aí tudo tem a vontade permissiva de Deus. E vou dizer uma coisa a mais para vocês: muitos irmãos dessa igreja e de todas as igrejas, vocês não vão ver mais, não vão voltar para as igrejas. É o joio, sem crítica, sem apontar dedo, mas é uma coisa que eu sinto: é o joio sendo arrancado, para que o trigo possa se multiplicar, porque logo logo nós vamos encarar um grande avivamento. E como eu disse hoje de manhã, às vezes lá no sítio fica lenha em uns lugares meio úmidos. Aí você vai fazer uma carne, um filezinho, qualquer coisa parecida assim, não é isso? E você bota aquela lenha que aparentemente está tão sequinha por fora, mas quando você taca fogo, gente, mas não vai nem a tiro. Não vai para frente, é só fumacê, é só fumaça, porque por dentro ela está úmida, não é uma lenha boa. Então não é uma lenha boa para fogo. E é isso que eu quero dizer com relação à igreja. Deus está tirando a lenha molhada, a lenha verde, para ter a lenha seca no bom sentido, para fazer um fogaréu do Espírito Santo, para que milhões, se não bilhão de almas sejam conquistadas antes do grande dia que não está longe. Então, gente, a adoração não pode ser sempre igual, não pode ser metódica. Cabe cânticos alegres, como cabe cânticos também. A gente tem que escolher os cânticos, é o que eu reclamo com o pessoal muitas vezes. Tem que saber escolher os cânticos que vamos cantar de adoração para cada tipo de culto, não é? É dançando, é se humilhando na presença de Deus, é com palmas, é com vida, acima de tudo, com gratidão. E isso em qualquer tempo, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento sem vírus, seja no momento com vírus, que se lasque o vírus, mas vamos adorar a Deus de coração. Amém? E finalmente, para Davi, a adoração era incondicional. Só te louvo porque estou numa pior. Só te louvo porque hoje estou agradecido. Só te louvo porque hoje eu estou de bom humor. Não. Era incondicional. Se você for ver os salmos,
e você juntar os salmos, principalmente com 1º e 2º Samuel, você vai enquadrar o salmo dentro de situações em que eles foram escritos, e você vai ver que para Davi não tinha tempo, nem bom nem ruim, qualquer tempo era tempo de adorar a Deus. Então, em qualquer tempo, por qualquer razão, em qualquer situação, como Abacuque, ainda que isso aconteça, ainda que aquele outro aconteça, o Salmo 46, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que as vacas não dê o seu leite, mesmo assim, eu vou te adorar, eu vou te louvar, eu vou manifestar a minha gratidão. Davi, Salmo 42, como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Davi, como se vê aqui, não existiria sem adoração. Como eu disse, estou pregando uma mensagem na contramão do momento que está se vivendo, mas é uma palavra que, segundo as Escrituras, vai nos levar a um resultado para lá de positivo no meio dessa baderna toda que se instalou no mundo, né? Então, gente, não é difícil entender o grande sucesso de Davi, por uma razão muito simples. Quero que você abra a tua Bíblia em Isaías e marque esse versículo aí, risca aí, faz um contorno em Isaías, no seu capítulo 43. Você vai entender por que você existe, você vai entender por que é que Deus te fez. Isaías 43, versículo 21. Repito, não é difícil, nem um pouco difícil, é até muito claro, muito fácil entender o sucesso de Davi, porque ele aprendeu muito cedo isto aqui, que nós fomos criados para adorar a Deus. O que diz o texto? Esse povo, que povo? Você, nós, o povo de Israel no passado, a sua igreja no presente e na eternidade. Esse povo que formei para quem? Para mim, diz o Senhor, para fazer o quê? Para que me desse louvor. Amém? Então, encerrando. Assim como respirar é um privilégio dos vivos, apesar da máscara eles estão respirando, um pouquinho de dificuldade, mas estão, né? Que se não tivesse, nem para fazer assim com a cabeça vocês não fariam, não é isso? Assim como respirar é um privilégio dos vivos, adorar para os filhos de Deus, radicalmente, deve ser a razão de viver. Não de pedir, não de implorar, não de rogar, mas adorar é para os filhos de Deus a razão de viver. Esse povo, da 10ª igreja quadrangular de Curitiba, que eu formei para mim, para que me desse louvor. Amém? Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo.